Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, continuando com os nossos estudos, né, as nossas reflexões, falar um pouquinho a respeito do capítulo 8º. Já foi falado aqui, mas é sempre bom a gente revisar um pouco, né? Bem-aventurados os puros de coração. Primeiro, começando com um esclarecimento. O que é uma bem-aventurança, né? Jesus fez lá o sermão das bem-aventuranças, muito se fala, mas o que seria bem-aventurança? Ela tem dois significados distintos. Na filosofia grega, bem-aventurança quer dizer felicidade, estado de felicidade. Em hebraico, todavia, que era o idioma de Jesus, um dos idiomas de Jesus, além do aramaico, hebraico, bem-aventurança quer dizer em marcha. Então nós podemos deduzir, juntando os dois significados, que felicidade não é um ponto de chegada, mas o caminho, os caminhos que a gente deve percorrer até chegar ao estado de espírito feliz ou espírito evoluído. Por isso é que Jesus, com Jesus, a bem-aventurança não era proclamada em virtude de uma boa sorte, mas exatamente em virtude de uma má sorte, pobreza, fome, dor, perseguição, pois são esses dissabores que permeiam nessa caminhada quando nós estamos em marcha. Dificilmente nós temos êxtases, Os nossos caminhos, enquanto nós estamos evoluindo, geralmente são permeados justamente com pobreza, fome, dor, perseguição, tristeza, perdas, não é verdade? Então, não era paradoxo quando Jesus dizia: felizes os pobres de espírito, felizes os que choram, felizes os injustiçados, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os que sofrem perseguição. Não, na verdade, o que Jesus queria dizer é como a gente vai encarar esse tipo de coisa e em superando, aí sim nós conquistaremos esta felicidade. Então, outra coisa que nós temos que considerar também é o momento histórico desse ensinamento de Jesus. Foi lá no Sermão do Monte. Quando foi proferido por Jesus, vamos nos lembrar que o povo hebreu estava dominado pelo grande Império Romano, a grande águia romana, que se estendia do Oceano Pacífico, do Oceano Atlântico até o Oceano Índico, mas que pesava de um modo muito especial sobre a Palestina. O pessoal sentia muito esse peso, esse jugo do poder romano. E Jesus era aguardado como o enviado de Deus que iria tirar o povo da escravidão. E o mestre, nesses sermões que ele proferia, ele deixava bem claro que sua missão ia além disso. Jesus não era um guerreiro. Ele deixava bem claro que ele veio para libertar sim o povo, mas libertar da escravidão, da ignorância. Não da escravidão física, mas da escravidão da ignorância. Então ele veio como todo bom mestre para ensinar, para instruir. O seu discurso era como que um grito de alerta contra o poder temporal dos romanos, que deixava na indigência o povo. Mas só que Jesus ensinava com uma esperança: olha, vocês estão sofrendo agora, todos nós estamos sofrendo agora, mas eu deixo a vocês uma esperança de que esse sofrimento de agora não será em vão. Haverá uma consolação numa vida futura para aqueles que suportarem o sofrimento com fé e resignação. Mas para isso, advertiu Jesus, era preciso ter o coração puro, bem-aventurados puros de coração. O João Evangelista, em uma de suas epístolas, advertiu: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Por que ele disse isso? Jesus viria a esclarecer isso posteriormente, anteriormente Jesus já havia esclarecido isso, que Jesus é anterior aos evangelhos, Então Jesus já tinha explicado isso na conversa que teve com a mulher samaritana, quando ele falou que Deus é espírito. Deus é espírito, não é um ser, e como tal, ele não pode ser percebido pelos sentidos comuns, olhos, audição, não pode, pelos nossos sentidos materiais. Nós não podemos ver Deus com os olhos do nosso corpo. Deus não é um ser. Então Jesus, no sermão, ele disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus, mas não são com esses olhos físicos. Para ser puro de coração é preciso nos livrar do pecado. Mas não é deixar de cortar cabelo, não ver televisão, não usar saia, tomar hóstia, não. Vai além, muito além disso.
Então vamos analisar essa frase: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Primeiro, coração. No significado original da cultura semita, que era a cultura dos hebreus, dos assírios, dos arameus, dos fenícios, dos árabes, o coração era também o conjunto de nossas faculdades interiores, ou seja, a razão, a consciência, as tendências afetivas e a vontade. Puro, o que é pureza? Puro, naqueles tempos de Jesus, não tinha o significado de imaculado, sem mancha, sem pecados, como nós temos hoje, não. Puro era algo que correspondia a algo ou alguma coisa sem mistura, sem divisão, sem alteração, ou seja, genuíno. Ouro puro, aquele ouro sem qualquer liga. Ar puro é o ar sem atmosfera poluída, sem nenhum elemento poluente. Vinho puro, sem mistura com água ou com outro líquido qualquer. Isso era pureza nos tempos de Jesus. Portanto, coração puro, no entender do mestre, e dizia Paulo inclusive, sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. A pureza de coração deve ser o principal alvo daquele que quer se elevar espiritualmente. Então, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Nós temos aí outra coisa a considerar. Trata-se, atenção professores de língua portuguesa, trata-se de um período composto, ou seja, nós temos duas orações em uma só. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. A segunda oração. A primeira fala da felicidade daqueles bem-aventurados que têm puro coração. É preciso ter pureza no coração, pois de acordo com os ensinamentos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Na segunda parte, subentende-se que quem tiver puro coração, verão, entre aspas, a Deus. Ou seja, quando tivermos a iluminação interior, já que, como nós vimos lá no início que a gente estava falando, não podemos ver Deus com os olhos do corpo, pois Deus não é um ser. Para Allan Kardec, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, assim como exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Nesse sentido, quem tem puro coração é aquele que limpou o coração de todos os sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus, que afastou, claro, o egoísmo e o orgulho, semeando a simplicidade e a humildade. Gente, toda reforma precisa nascer no interior, da iluminação do coração. De lá é que vem a verdadeira cristianização, seja do lar, seja de qualquer ambiente que a gente frequenta, e também do aperfeiçoamento das coletividades. Surgirá o novo e glorioso dia da humanidade, disse Emmanuel, no livro do mesmo nome, psicografado por Chico Xavier. As coisas de Deus estão no nosso entorno e nós não enxergamos. Nós precisamos limpar o nosso coração de todas as coisas contrárias às suas leis, para estarmos em marcha na sua direção, na bem-aventurança, em marcha. A visão de Deus é o alcance do amor universal e a condição para a passagem a um outro nível de evolução, mais complexo, mais amplo e mais transcendente. Isso quem está dizendo não sou eu, é Adenauer Novaes, no livro Jesus, o intérprete de Deus, o arquétipo humano, página 101. A visão de Deus é o alcance do amor universal e a condição para a passagem a outro nível de evolução, mais complexo, mais amplo e mais transcendente. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, afastemos de nós a nossa cegueira para Deus, limpemos o nosso coração. É dentro de cada um que deve começar a transformação do espírito, é no interior de cada ser. Portanto, busquemos a bem-aventurança, estejamos em marcha constante, se um dia quisermos realmente ver Deus, ou seja, iluminarmos-nos como seres humanos. Muita paz, muita saúde e até o próximo estudo.